Hoje nós vamos conversar sobre o cansaço que não descansa. Você vai entender o porquê de você estar assim. Porque existe algo estranho acontecendo com muita gente hoje em dia. Elas dormem, mas elas não descansam de verdade. Elas até param, mas elas não conseguem sentir paz quando elas param. E a gente vai fazer uma reflexão de por que isso vem acontecendo e principalmente a gente vai aumentar a sua caixa de ferramentas para você fazer a sua verdadeira transformação. Ter tempo livre hoje em dia, as pessoas até conseguem ter quando elas se planejam, quando elas são intencionais para criar esse tempo livre na vida delas. O problema é que quase todo mundo está interpretando errado o que fazer com esse tempo livre. Às vezes a gente fica pensando que a gente está com uma falta de motivação, mas na verdade está faltando para a gente ter foco para viver esse momento livre com uma certa dose de disciplina, digamos assim. Mas o que está acontecendo na verdade é que a gente está vivendo um estilo de vida que está nos viciando em estímulos. Ele parece que é prazer, mas ele não é prazer. A gente está tentando criar uma maneira de felicidade na nossa vida, mas a gente está se viciando nessa busca constante por estímulo, o que está nos impedindo de fato viver momentos felizes. A gente está sempre buscando por alguma coisa para nos distrair, a gente está sempre buscando algo para poder aliviar, algo que de fato pudesse curar aquela sensação de vazio que a gente tem, mas a gente está buscando preencher isso da maneira errada. A gente sente que a gente até quer enfrentar algo ou alguma coisa para que de fato a gente possa viver essa transformação, mas a gente está tendo dificuldade de ver no silêncio. E talvez o silêncio é a arma secreta para isso. Eu vou te mostrar por que isso vem acontecendo, e isso é um problema neurológico e existencial ao mesmo tempo. Sim, meus amigos e minhas amigas, vai ser mais um conteúdinho denso, então eu vou arranhar um pouco mais na superfície e hoje nós vamos começar a falar sobre dopamina. Você vai entender que a dopamina, ela não é prazer em si, ela é uma busca, e isso acaba causando confusão em algumas pessoas, porque muita gente acha que a dopamina é o prazer em si, mas na verdade ela não é. Ela é a sua busca pela sensação de prazer. A dopamina, ela é um neurotransmissor que age através da antecipação da busca, daquilo que vai vir na sequência, digamos assim. Ela não te recompensa pelo que você viveu. Na verdade, ela é como se fosse um empurrão que vai te jogar para o próximo estímulo daquilo que você acredita que é prazeroso para você. É por isso que você pega o celular sem uma vontade real de pegar o celular, mas você já vai automaticamente abre a rede social, sem saber por que você está fazendo isso. Você fica ali, se você não se policiar, você passa horas ali scrollando as coisas. E é por isso que talvez, e aqui eu não estou falando todo mundo que passa pelo canal, até porque tem um público muito bem selecionado, mas talvez é por isso que você tenha dificuldade de consumir conteúdos em canais como o meu, que vão exigir mais de você. E toda vez que algo exigir mais de você, vai começar a parecer que é insuportável e você vai pegar e vai fugir. Se você está aqui, principalmente se você está acompanhando a série, já estamos no terceiro capítulo dela, você é uma pessoa diferenciada. Você despertou ou está pelo menos começando o seu processo de despertar. E o seu cérebro, se ele está condicionado para buscar essa fuga, na questão, falando aqui da dopamina, você acaba caindo numa cilada que você vive uma busca constante, não por relaxar de verdade, não por aproveitar de verdade o momento presente. Até porque, se você tentar aproveitar de verdade o momento presente, se você tentar de fato viver presente no momento, você vai se sentir incomodado se você está viciado em dopamina barata. O seu cérebro, ele acaba viciando nesses estímulos, nessa dopamina barata, e aí você acaba querendo encontrar qualquer fuga da prisão que parece estar vivendo o momento presente, da prisão que parece viver um momento de silêncio. Geralmente, aqueles momentos que realmente poderiam mudar a sua vida e queriam exigir o seu foco e a sua clareza do momento, você não vai conseguir estar nele. Eu vou falar um pouco sobre o Orkut, porque se você é da velha guarda e viu o Orkut, comenta o Orkut aí para eu saber que eu não sou o único velho aqui nesse vídeo. Eu me lembro com uma certa saudade do Orkut, porque ele foi uma das redes sociais primordiais e ele me ajudou a gostar de leitura e ele ajudou a me transformar a ser no tipo de pessoa que eu sou hoje.
Se você se lembra do Orkut, lá a gente tinha comunidade e nessas comunidades tinham muito material denso. Se você sabia surfar pelas comunidades certas, você não perdia o seu tempo naquela rede social. Pelo contrário, ela transformou a minha vida. Uma das comunidades favoritas que eu tinha no Orkut era o Analisando Dance, que era referindo à banda Dance of Days, analisando mais... Sendo mais específico aqui, analisando as letras. As pessoas gastavam horas e horas ali escrevendo, analisando, tentando entender o que o Néné Altro quis dizer com as letras. Porque todas as letras daquele Dance of Days, daquela época, transitavam por diversas obras literárias, o que me fizeram conhecer vários livros através dessa comunidade. E, como alguém que é formado em música pela MT, eu posso falar aqui que musicalmente é uma banda péssima, se a gente for analisar só a parte musical. Mas por que ainda assim era uma das minhas bandas favoritas e eu tenho um carinho muito grande por essa banda? Porque no quesito letra, para mim eles foram a melhor banda que o Brasil já teve. Legião Urbana pode até ter letras boas, mas como as do Dance of Days, eu acho que ninguém chegou no nível ainda. Então assim, se a gente for... Aqui eu quero de novo voltar a falar do Orkut, do quanto ele me fez bem, apesar de ser uma rede social, e depois eu vou entrar para as redes sociais que a gente tem hoje. Existia uma certa genialidade nas letras do Dance of Days. Então um grupo de pessoas passavam ali dentro da comunidade e ficavam discutindo. Alusão a que ele falou nesse momento da letra? Todo mundo gastava um tempo ali tentando se aprofundar cada vez mais, cavar cada vez mais fundo. Perceba que é uma mentalidade totalmente diferente das redes sociais que a gente tem hoje. No fórum, analisando Dance of Days ali, eu conheci diversos livros dos quais as letras faziam referência. Boa parte da literatura que eu conheci foi através dessa comunidade. Aqui eu estou falando da Ian de 16 anos. Parte das leituras que me enriqueceram para ser quem eu sou hoje, o despertar para que eu pudesse chegar nesses livros foi através dessa comunidade. Eu estou falando aqui do Orkut porque, como ele foi a rede social primordial para tudo que existe hoje, lá, se a gente conseguir fazer uma análise do que o Orkut representou, a gente vai adentrar a um universo que é totalmente diferente do que as redes sociais se tornaram agora. Em comunidades como essa, do Analisando Dance ali, foi lá que eu conheci diversos livros, dos quais muitas das coisas eu falo aqui no canal hoje, nasceram na minha vida naquela época. Eu vou falar aqui de uma pequena análise que eu lembro dessa comunidade, quando estava analisando a música Os Funerais do Coelho Branco, que tem parte 1 e parte 2, analisando a parte 2, ele canta uma coisa nessa música que é o seguinte: Holding, estou aqui, de esperanças enterradas, fazendo menção direta ao Holding do livro O Apanhador no Campo do Centeio, livro do qual eu nunca conheceria se eu não tivesse caído nessa comunidade. Ou talvez eu pudesse sim vir a conhecer no futuro, mas aonde eu conheci foi nessa comunidade. Isso era um chamado direto para o Holding Caulfield, que é o protagonista do livro. E não só porque ele cita o nome dele, o tom inteiro dessa música é puramente o próprio Holding na sua essência. Por exemplo, ele passa ali ao longo dessa letra pelo desencanto com o mundo, pela sensação de observar a vida de fora, coisa que a gente trabalhou nos 2 primeiros vídeos da série, inclusive, pela incapacidade de se conectar de verdade com a vida. A música também passa e ela vai pegando outros rumos ali, se você for analisar a letra, e ela tem um propósito muito claro, ela faz uma crítica silenciosa à hipocrisia social, e ela ainda abarca um misto de solidão, mais lucidez, mais autodestruição, que se você for analisar a letra por completo, você vai chegar a essa conclusão. Tem um motivo para eu estar falando dessa letra, eu vou amarrar ela ao longo do vídeo, só tenha mais um pouquinho de paciência. Tem uma frase clássica ali que ele fala: atravesso a estrada, mas nunca acontece nada. É praticamente um eco existencial do vazio da ação do Holding dentro da letra, da interpretação dele em relação ao que ele quis trazer do livro pra gente ali na letra. E por causa dessa música, das análises que eu fui acompanhando das letras dessa banda ali na comunidade, eu descobri vários livros. Dentre o primeiro que eu estou citando aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, para a galera aí que me pergunta de livros. Vamos seguir analisando o quão uma comunidade profunda numa rede social pode impactar a sua vida. Se você ouvir essa música, você vai perceber que ela tem outras referências a outros livros e a outras obras. Vamos falar do seguinte: no próprio título da música, a música menciona o Coelho Branco. E sim, foi o livro que me introduziu a conhecer Alice no País das Maravilhas, porque quando ouvia esse nome eu pensava numa história para criança, mas quando você vai ler o livro, você vê que é muito mais profundo. O coelho branco, que simboliza a pressa sem sentido e também o absurdo do tempo
E também é a entrada em um mundo caótico e meio que sem lógica. Se você ler o livro, você sabe do que eu estou falando. Mas na música ela parece como se fosse um coelho morto velado, porque ele canta assim: velando meus coelhos brancos, velando no sentido de que eles já morreram. Algo dentro dele já tinha morrido, reforçando a personalidade do Rodin do Campo. Então ele está amarrando os dois livros ali. Ou seja, a promessa de aventura morreu. Já não existe mais País das Maravilhas na ótica da interpretação dessa letra. Só o que sobrou foi um quarto sujo, um domingo tedioso, descrito na letra da música. Te aconselho a ler a letra depois desse vídeo. Eu vou deixar ela na descrição aqui desse vídeo. Ainda nessa comunidade do Orkut, fazendo essas análises das letras, eu conheci outro livro que ocuparia boas tardes da minha vida ali naquele momento, que foi o livro O Mágico de Oz. Quando a música fala da estrada de tijolos, fazendo referência ao Mágico de Oz, a letra diz: na estrada de tijolos mais suja e cheia de bichos, fazendo uma anti-estrada de tijolos amarelos, que por sua vez nos levava a pensar na fuga que ele queria, porque dentro da construção da letra não existe um Oz para ele. Nessa narrativa que a letra traz para a gente, não há uma volta para casa. Só existe uma decadência atrás de decadência. A letra vai cada vez meio que piorando a situação, reforçando ainda mais a personalidade do Rodin, como eu vinha falando. A ideia ali não é fazer, quando você cair numa comunidade dessa, não era só fazer uma análise superficial sobre as letras, era te ensinar a reforçar toda a identidade do porquê as coisas eram feitas, e tudo isso acontecia em uma rede social. E eu lá, no auge dos meus 16 anos, começando a conhecer obras literárias, lembrando que naquela época o mundo não era como hoje, que você compra um livro com facilidade em uma loja online. A internet era internet de escada. Você não acessava a internet 24 horas por dia se você quisesse, como é hoje em dia. Então, a música, conforme elas iam sendo analisadas ali, mais coisas me iam sendo apresentadas. Ainda nessa música, você pode perceber o porquê eu fui conhecer outras coisas. Por exemplo, citando a descrição dessa música, conheci o Soren Kierkegaard, é difícil pronunciar o sobrenome dele, o Nietzsche e o Jean-Paul Sartre. Quando a música canta porque hoje eu sou o que sou, um leão covarde na boca do lixo, na estrada de tijolos mais suja e cheia de bichos. Decorei poesias, li Kierkegaard e Nietzsche até o raiar do dia, e só conheci mesmo na vida os demônios sujos que eu ainda não conhecia. Então, quando ele cita essas pessoas e você chega ali na comunidade, né, quando ela existia, né, e a perceber, então Nietzsche tem toda uma obra literária que eu posso comprar para conhecer, assim como os outros filósofos. Então eu fui introduzido à filosofia. A filosofia chegou na minha vida porque um dia existiu o Orkut, porque um dia existiu comunidade de pessoas com desenvolvimento intelectual muito mais altos do que o que eu tinha com os meus 16 anos, e que ali na comunidade me apresentavam coisas, livros dos quais iam me moldar para ser o tipo de pessoa que eu sou hoje. E tudo isso aconteceu, e eu falo com toda segurança que talvez, se nunca tivesse existido essa comunidade e se eu nunca tivesse passado por lá, o Dayan que fala com vocês aqui no vídeo de hoje seria um Dayan muito diferente. Não teriam as informações que eu tenho hoje. Aquela comunidade do Orkut, eu lembro dela com saudade, porque ali foi construído o Dayan que vocês conhecem. Ali, pelo menos, começou a construção. Ali me foram apresentados os livros, as possibilidades, vários caminhos que eu não teria conhecido, porque eu não tinha aquele tipo de amigo, aquelas pessoas muito mais desenvolvidas que eu acabei tendo contato com elas através das análises que elas faziam lá dentro da comunidade. Cada pequeno estímulo lá foi muito diferente das redes sociais que a gente tem hoje, que cada estímulo com elas nos libera uma dopamina barata, uma cadeia que quer nos prender em scrolls infinitos, em rios, em bobeiras que não nos acrescentam em nada na maioria das vezes, mas naquela rede social primordial, no Orkut, não. Lá eu aprendi a construir o meu intelecto. Era uma rede social muito diferente da realidade que a gente vive hoje. Quando a gente fecha o aplicativo hoje, o nosso corpo sente um vazio, porque a nossa mente chama de tédio o momento que a gente fecha a nossa rede social. Se você está viciado nisso, se você viciou a sua mente nesse tipo de estímulos, se você é viciado e talvez você só não se deu conta disso, assim que você sai do seu celular, você já quer acessar o seu celular de novo, porque a sua mente, ela quer o próximo.
você se viciou a isso. É muito diferente você ser viciado numa rede que te incentivava a comprar o próximo livro, a conhecer o próximo filósofo, a expandir a sua visão de mundo e ter o tipo de rede social que a gente tem hoje. Ainda existe sim bons vídeos aqui na internet, existem bons podcasts, existem bons cursos online, por mais que as pessoas estejam hoje falando que isso morreu, não, ainda tem excelentes cursos online, ainda tem excelentes livros para você comprar. Existe muitas teorias sendo exploradas hoje, tentando descobrir novas coisas, essas coisas estão sendo debatidas na rede social, mas hoje você tem que garimpar muito para cair nesse tipo de conteúdo. Eu tenho aprendido muito, sim, nas redes sociais ultimamente, mas o filtro que eu tenho que fazer para acessar esse tipo de conteúdo, aqui no YouTube eu sinto que isso é muito mais fácil, é por isso que eu amo o YouTube e é por isso que eu criei um canal aqui para tentar fazer a diferença. Eu espero que essa série faça a diferença na vida de vocês. A gente não pode simplesmente fechar os nossos olhos para o fato de que hoje a maioria das pessoas que só quer encontrar nas redes sociais conteúdo dopaminérgico, que não tem o poder de causar uma transformação real nelas. É por isso que eu luto tanto na contramão para isso aqui com o meu canal, porque hoje a informação, ela virou uma forma elegante de você não se sentir desconectado do que as pessoas estão comentando no momento, mas normalmente as trends são conteúdos patéticos na maioria das vezes, desculpa vir aqui falar isso tão abertamente assim. A gente hoje está tendo uma grande dificuldade de silenciar a mente, é por isso que eu pratico meditação com intencionalidade. Eu não quero cair nesse loop que as pessoas caíram. As pessoas têm dificuldade de permanecer no momento presente, sem estar interagindo com alguma coisa que as distraiam. Para você criar um novo você que tem a capacidade de mudar a sua vida, você vai ter que aprender a permanecer no momento presente. Você vai ter que aprender a limpar o lixo da sua cabeça, a se desconectar das porcarias que as redes sociais atuais oferecem com muita facilidade pra gente. E só quando você aprender a viver no momento presente, a se fazer as perguntas certas, a passarem pensamentos e você não se fundir a eles, como a gente veio construindo no episódio 1 e 2, é que você vai estar começando a construir o foco necessário para mudar a sua vida. Você vai estar começando a retirar o ruído da sua vida. É por isso que essa série se chama Sem Ruído. Ao longo dos capítulos da série, ao longo de cada episódio aqui, eu vou estar te incentivando a perder a incapacidade de viver no silêncio, o que vai te fazer ter mais poder, mais força para se colocar e a viver o momento presente. Silêncio hoje não é mais um luxo, é uma necessidade. Vivendo o estilo de vida que a nossa sociedade vem vivendo, estar no silêncio hoje se tornou extremamente necessário. Aprender a tirar a sua mente dos estímulos constantes é uma das maiores ferramentas que você pode desenvolver na sua vida hoje, é uma das maiores práticas que você pode incorporar na sua rotina para ter uma mente que está diferente, está menos fragmentada, está mais presente, está conseguindo enxergar mais possibilidades na sua vida. Calma que o meu papel aqui não é demonizar a rede social. Eu estou aqui convidando irmãos e irmãs de batalha que querem viver assim, como eu estou buscando viver nesse momento, uma pessoa mais lúcida no meio do caos. Se você quisesse resumir o meu canal em uma frase esse canal me ajuda a ser mais lúcido no meio do caos. Vídeo após vídeo eu vou construindo isso dentro de vocês, porque é isso que eu venho construindo em mim nos últimos anos. Tudo que acontece no silêncio é perigoso demais. Por quê? Quando você se permitir estar em silêncio, quando você permitir se desligar da anestesia, das distrações do cotidiano, você vai ter que encarar você mesmo. De início, vai parecer que você está só no tédio, mas é no tédio que a gente encontra o nosso verdadeiro manifesto interior. É vivendo o tédio que a gente encontra muitas das vezes a clareza que a gente vinha buscando há tanto tempo, as respostas que a gente está querendo ter e a gente não conseguiu, sabe por quê? Se a gente vive distraído, a gente vive fugindo de nós mesmos. Mas para a gente criar um novo você, ou seja, um novo eu, para a gente construir a nossa nova versão, uma versão maior e melhor, a gente vai ter que olhar para quem a gente é. Porque a gente vai ter que encontrar o que de fato a gente quer mudar em nós, o que de fato a gente quer construir em nós. E para isso, vai exigir uma autoanálise sincera. No episódio 1, você viu que não é o pensamento que cria o sofrimento, é a identificação com ele. No episódio 2, você entendeu que o corpo decide antes da mente. E agora aqui no episódio 3 eu estou te dizendo que você
pode perceber o estímulo constante, mas você não precisa viver se ligando a ele. Você pode autorregular o seu corpo através do silêncio, através dos momentos de introspecção. Esse é o convite que eu estou te fazendo nesse vídeo, porque sem silêncio não existe observação. A tal observação que eu comecei a falar no vídeo 1. Sem observação não existe ordem interna, e sem ordem interna não existe ação lúcida no mundo de hoje. Esse é o convite que eu estou te fazendo. Ao longo dos 3 primeiros vídeos, eu estou te convidando a parar de só reagir, a parar de viver repetindo os estímulos que estão construídos nos seus 95% de inconsciência, nos programas que já estão prontos hoje, e a criar programas novos através da observação, do questionamento, de viver o momento presente, de viver lúcido, de viver momentos de silêncio, de fato olhar para dentro da sua cabeça e entender por que eu penso o que eu penso, por que eu opero como eu opero, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, por que quando acontece um certo tipo de evento na minha vida, eu vou lá e simplesmente ajo da mesma maneira que eu venho agindo. Se essa maneira fosse boa, eu estaria tendo os resultados que eu sonho em ter. Se eu não estou tendo, o que eu posso fazer para mudar? Diminui os estímulos, comece a olhar mais quem você realmente é. Pare de se identificar com qualquer ruído que chega para você, seja através da sua própria cabeça ou de pessoas querendo plantar coisas na sua cabeça, como eu falei no vídeo 2. Se você está buscando por clareza, isso vai ter um preço. Você vai ter que se desconectar do superficial. Você vai ter que ser mais profundo em você mesmo. Se você não suporta ficar alguns minutos sem estímulo nenhum, isso não é fraqueza, isso é o seu sistema nervoso que está condicionado para isso. E toda condição pode ser reorganizada. Eu já falei isso aqui no canal. Esse vídeo não foi feito para demonizar a tecnologia, até porque eu trabalho no ramo da engenharia de software. Quem sou eu para falar mal da tecnologia? Mas esse vídeo foi pensado para que acendesse um alerta que fosse suficiente para te devolver o essencial, que é viver presente. É viver a realidade de fato, estando consciente da realidade acontecendo ao seu redor. Eu estou aqui gravando esse vídeo, tem pessoas passando na praça, tem um coreto lindo aqui atrás de mim, tem pessoas andando de skate, andando de patins, tem muita coisa acontecendo, mas eu estou aqui plenamente presente gravando esse vídeo para vocês, porque eu valorizo o tempo de vocês. No próximo episódio, nós vamos entrar num ponto mais sensível da série, que é a desordem interna que cria a ansiedade. Perceba que quando você não se torna observador dos seus pensamentos, é muito mais fácil você cair no ciclo da ansiedade, dos medos, falamos disso. Você vai entender por que não é falta de capacidade, mas é falta de estar no eixo, estar centrado no eixo, se colocar propositalmente no centro. O que eu quero dizer com isso? Você ser capaz de observar sem se identificar, você ser capaz de observar o que está acontecendo e falar, será que eu sou realmente isso? Será que eu realmente quero atuar dessa maneira sobre esse evento? A série Sem Ruído é sobre isso. Ela vai continuar, vídeo após vídeo, te fazendo entender como viver no momento presente, como reagir de fato com intencionalidade, mas para você ter intencionalidade, primeiro você precisa ter clareza. Clareza de quem você é, de quem você quer ser e de que tipo de vida você quer viver. Sair do piloto automático exige clareza e intencionalidade. Coisas das quais eu sempre falei aqui no canal, mas eu estou construindo essa série para que você consolide de fato tudo que eu já apresentei nos primeiros 92 vídeos do canal. E nós vamos trilhar episódio após episódio. Vai entrar os episódios dos quais eu vou te dar ferramentas mais práticas, mas até aqui eu espero que você já tenha a consciência que você não é seus pensamentos. Você não precisa aceitar todos os seus pensamentos como verdade. Você não precisa se abraçar às emoções que seus pensamentos te causam. Você precisa primeiro se tornar o observador. Para você se tornar um observador consciente, você precisa tirar o excesso de ruído da sua cabeça, abandonar a dopamina barata, aprender a usar as redes sociais para uma coisa que te cause bem, como o Orkut lá atrás me causou muito bem. Ele me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou. Ele me apresentou livros que eu não conhecia. Ele me apresentou visões de mundo que eu não conhecia. E você pode conseguir isso aqui no YouTube, principalmente no meu canal, mas em muitos outros. O meu canal não é o melhor canal do mundo, mas ele é um canal que eu me proponho para criar um canal que possa de fato fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a minha missão com a Logri House. Uma pessoa há muito tempo atrás me perguntou o que era Logri House. Logri é alcance em espanhol e House é casa em alemão. Esse canal foi pensado para ser a casa que você encontra as ferramentas que te
potencializam a alcançar o que você quer alcançar na sua vida. Aqui é uma casa, é um local seguro, é onde você vem, você para, você estuda, você faz as suas anotações ao longo dos vídeos, desenvolve quem você é para que você possa se tornar quem você quer ser. Nos vemos no episódio número 4. A série está só começando, mas muita coisa já foi dita aqui. Nos vemos no próximo capítulo.